Muito boa tarde. Passando por aqui novamente, eu quero ser bem rápido hoje para um breve pensamento. Acho que eu posso dizer isso, né? Dá para aceitar uma linha de pensamento. Então veja só. Então, os nossos amigos adeptos da mensagem de Ilhambrana e defensores da mesma, eu quero ser bem educado, porque nós progredimos, então a gente tem que ser educado. Os defensores da mensagem de Ilhambrana e também, claro, de Ilhambrana, mesmo que nós não somos contra Ilhambrana, porém a mensagem, segundo o que Ilhambrana falou, a mensagem e o mensageiro é uma coisa só. Então, não temos como nós fazer a nossa colocação separando a mensagem do mensageiro. E nisso, nós temos muita munição no nosso alforje, certo? Quando se diz, né? Quando se diz que a mensagem e o mensageiro não é duas coisas, e é apenas uma singular, eu acredito nisso. Piamente que eu acredito nisso. Então, isso nos traz mais, né? Nos dá mais munição para para as nossas considerações, para as nossas colocações, para o nosso diálogo. Então, os nossos amigos, defensores da mensagem, eles têm todo o direito de defendê-la. Nós estamos num país laico, aonde ainda contamos com a democracia, certo? A democracia. Tá, vamos lá. Então, os nossos amigos, eles sempre utilizam esse pensamento aqui, esta colocação aqui, ó, é tudo por revelação. E eles até dizem, as pessoas não entendem a mensagem porque não têm revelação. Não são um crente revelado. Mas o dia que eles entenderem, olha só, o dia que eles entenderem o que é uma revelação, ou o dia que eles baterem de frente com alguém realmente posicionado na mensagem, então eles vão ver, vão conseguir enxergar a revelação. Tá, muito bem. Eu entendo perfeitamente que é por revelação. Eu entendo. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu sei que essa pedra é uma revelação. Porém, a revelação tem uma explicação. A revelação não tira o direito da explicação. Tem que ter uma explicação. A revelação explicada produz um nexo. Entendeu?
E eu já vou dar uma base bíblica. Eu não posso apenas falar aqui sem base. Veja bem, José. José carpinteiro, marido de Maria. Não vou dizer capítulo, versículo, vocês sabem de cor e salteado isso, mas veja bem. Quando ele viu que Maria, sua mulher, estava grávida, estava diferente, estava ficando gestante, ele sabia que ele não tinha possuído como marido ainda. Ele sabia disso. Mas ela estava grávida. E o que esse camarada vai fazer? Eu sempre gosto de trazer o quadro, né? O quadro, traga o quadro, pense lá, traga o quadro como se fosse nos dias de hoje. E não somente isso, mas se coloque você também dentro do quadro. E eu vou dizer, se coloque, para você homem, se coloque um pouco na pele de José. Aí você vai entender. Se coloque um pouquinho na pele de José. Digamos assim, que você está noivo, está se preparando para casar, todo aquele processo, aqueles sonhos, tudo aquilo. E você sabe o quanto você é fiel. E daqui um pouco, a tua noiva, a tua mulher prometida está grávida. E aí, companheiro? E aí, companheiro? E aí, companheiro? Você colocou um pouquinho na pele de José? E José era um homem de bem. Ele disse, eu não vou brigar com ela. E ela não podia explicar. E ela não podia explicar. Até então não tinha explicação. José disse, não vou magoar ela, mas também não vou assumir filho dos outros. Certo? Foi isso que ele fez. Não vou assumir filho dos outros. É direito dele? Claro. Vou deixá-la secretamente. Juntou as malas. Quando diz secretamente, eu não sei que hora do dia ou da noite, mas provavelmente de noite. Quando ele vai sair secretamente e deixar ela, tipo assim, José vai anoitecer e não vai amanhecer mais. Eu, tô fora. Quando ele vai fazer isso? Quando ele vai? Não, quando ele estava fazendo isso, a escritura lá diz que o anjo do Senhor parou diante dele. E o que esse anjo fez? Deu a revelação. E a revelação foi explicada ou não foi? Esse é o detalhe que eu gosto de chegar. Ele entendeu ou não entendeu? Porque até então era um segredo, um mistério. E ele disse, eu não vou ficar nesse rolo. Quando o anjo diz, José, não temas em receber Maria como tua mulher. Porque o que nela está gerado, olha que o anjo foi no ponto, gente. O anjo foi no ponto. O ponto que estava o quê? Como que eu posso dizer? Que estava martelando, macetando José. Estava macetando.
Mas o anjo disse: não temas em receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Tua mulher não te traiu. Não. Tua mulher é uma santa mulher. E José disse: sendo assim. E junto com a revelação veio o que, gente? Junto com a revelação, uma explicação lógica que trouxe o que? Consolação. Mas é claro que ele precisava de uma consolação, imagine só. Estava desconsolado. Então a revelação trouxe o que? Lógica. Então você não pode, de maneira nenhuma, você não deve e você não consegue tirar a lógica das coisas. Então a revelação trouxe lógica e consolação. Foi isso que Jesus disse, que sobre esta pedra, sobre a lógica, sobre a consolação daquilo que estava escondido, mas que agora vai ser revelado aos pequeninos, sobre tudo isso é a base, a construção da minha igreja. Mas agora, quando a revelação não traz consolação, quando a revelação não traz consolação, por exemplo, o anjo, disse William Branham, o anjo me encontrou naquele quartinho e me revelou todos os selos naquelas noites. E depois nós sabemos que os selos já estavam escritos nos livros do teólogo Clarence Lark. É muita coincidência, você não acha? É muita coincidência, não. Revelação de Deus, ninguém poderia ter nem pensado naquilo. Vou dar mais uma escritura para provar que eu estou dentro da escritura. Sempre é exigido que a nossa fala tem que ser escriturística. Mas o que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, nem um homem pensou, são estas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, tudo isso o ouvido não ouviu, o olho não viu, nenhum coração humano teria que ter pensado naqueles selos. Nenhum lábio humano teria que ter falado naquilo. Mas já estava nos livros. Os 7 selos já estava nos livros. Aí, volto a dizer amigavelmente para você. É revelação? Os 7 selos foi revelação de William Branham? Quando já estava nos livros? Agora vai de você ter o bom senso, a humildade de comparar essas coisas com a Escritura, porque a Escritura diz comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que eu citei aqui, se tu quiser dar crédito, eu citei uma parte da palavra, se a palavra é espiritual para você, mas as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem. E isso tinha que ser os selos, não tinha? Isso tinha que ser os selos, não tinha? Estou comparando coisa espiritual com espiritual. Mas os selos já estavam nos livros. Alguém já havia pregado os selos antes de William Branham. Julgue você mesmo. Pegue a Bíblia. Julgue você mesmo. Isso foi revelação dada por Deus? Alguém já tinha falado. A revelação é quando ninguém falou, quando ninguém pensou, quando ninguém ouviu. Você entendeu? Aí sim, aí Deus traz quentinha. Certo?
É claro, não é? Porém, agora eu quero dizer uma coisa. O sistema religioso tem um veneno muito grande, mas mortal mesmo. É que o sistema religioso deixa você vulnerável. A primeira picada, a primeira injetada do veneno é quando o sistema deixa você, a sua vítima, vulnerável. Sabe qual é? Você precisa de Deus na tua vida. Mas eu faço isso, eu faço aquilo. Você vai dar uma resposta. Eu não mato, eu não roubo. Não, mas você precisa de Deus. Ele consegue injetar na tua vida que você precisa de Deus. E daí você pensa, poxa, eu sem Deus não sou nada. Eu sem Deus é a primeira coisa. Ou vai dizer que você não pensou isso? Eu sem Deus, eu preciso então me juntar com essa gente, porque essa gente tem Deus na vida deles. E eles vão me ajudar. Só que você era feliz e não sabia. Então você deixa o vulnerável, numa situação vulnerável, e aplicam, injetam o veneno. Aí depois você absorve tudo. Você se torna um Bob Esponja, absorve tudo que o sistema traz. E você fica enredado. Você fica enredado naquilo, fica vítima, vulnerável, já não consegue mais pensar, não pensa, não raciocina, porque Deus, viu? Gente, vou falar uma coisa aqui meio irônica. A tua cabeça não é oca. Não é só a casquinha por fora assim, ó. Só a casquinha. Tem bilhões de elétrons, enfim, um cérebro de neurônios aí dentro. Para quê? Para você pensar. Para você pensar. Ora, como que Deus ia te dar tudo isso e dizer, você não precisa pensar? Você não precisa raciocinar porque é tudo por revelação. Mas quando a revelação vem, você consegue entender a revelação. E você entende com isso aqui. Você entende com isso aqui. Até porque 2 mais 2 é 4. E como é que você consegue saber que 2 mais 2 é 4? Se não é raciocinando. Se não é raciocinando. Entendeu? José entendeu. Aquilo trouxe uma lógica. Ah, tá. É isso, coitada da Maria. Ela não poderia explicar, claro que não. E ela tentou me explicar e eu não consegui entender. Mas agora eu entendo. Agora eu entendo. A revelação produz a lógica, o nexo. E a revelação, junto com a lógica e o nexo, produz consolação. Eu pergunto, teu coração está consolado? Teu coração está consolado? No meio de toda esta confusão, no meio de todo esse bombardeio, tem que dizer assim, esse bombardeio que a mensagem está levando, eu creio que teu coração não pode estar consolado. Então eu vou deixar mais isso para nós, para a nossa meditação, para a meditação de vocês. Pense, você tem cérebro para quê? Para pensar, para raciocinar, para ter as suas linhas de pensamento, certo? Para montar o teu quadro, Como que você monta o teu quadro? Você pensando.
quando você conseguir pensar, colocar as peças, cada peça em seu lugar, você nunca mais terá a vaca no galho da árvore e o passarinho pastando capim no chão. Tira esse passarinho do chão, põe no galho da árvore, pega aquela vaca lá que está no galho da árvore, põe ela no pasto. E assim as coisas ficarão certas e você terá consolação. Deus te abençoe e te dê espírito de revelação. Mas nunca esqueça, a revelação não traz confusão. A revelação traz lógica, nexo e consolação. Amém? Deus te abençoe.